A Red Bull carrega um alvo nas costas, tanto fora quanto dentro das pistas. O relacionamento entre as duas equipes da Red Bull está sendo cada vez mais analisado, e isso deve ser ainda mais comentado quando a Red Bull Racing e a AlphaTauri, que mudará de nome, compartilharem parcialmente a mesma base em 2024. Por mais que tente se desvencilhar da etiqueta de equipe júnior, desde que passou de Toro Rosso a AlphaTauri, ela ainda é a segunda prioridade da Red Bull. A AlphaTauri não é nem de longe tão competitiva, nem tão popular e nem tão relevante para os rivais da Red Bull, até que comece a melhorar, como fez nas últimas etapas de 2023. Depois de passar a maior parte do ano em último lugar, uma série de bons resultados a fez ultrapassar a Haas, a Sauber e quase alcançar a Williams. E sempre que a segunda equipe da Red Bull se sai bem, imediatamente começam as preocupações sobre como isso foi alcançado. Na Fórmula 1, o ceticismo é comum. Isso se intensifica ainda mais com a Red Bull, a única organização que possui duas equipes. É um exemplo mais extremo e dedicado do que a paranoia que existia quando a equipe cliente da Ferrari, a Haas, atingiu seu auge competitivo. Isso sempre tem a mesma origem, um ganho de desempenho rápido e inesperado que faz os outros se perguntarem como isso foi alcançado e revive a reclamação usual sobre as regras que permitem que equipes trabalhem tão próximas. Mas essa é mais do que a reclamação comum contra a equipe de fundo de grid começar a interferir com os times que costumam pontuar. Ela se tornou pública exatamente por causa da boa forma da AlphaTauri no fim do ano, que levou a McLaren a apontar o AT04 como o melhor carro em curvas de baixa velocidade na última corrida. O AT04 foi fortemente atualizado ao longo da temporada, com os rivais prestando muita atenção na sequência de atualizações do assoalho a partir do GP de Singapura, com outras inovações aparecendo em Austin e em Abu Dhabi. O pacote de Singapura incluiu a adoção de parte da suspensão traseira do Red Bull RB19, substituindo as do RB18 com que tinha começado a temporada. Usar peças mais antigas da Red Bull tem sido a preferência da AlphaTauri por vários anos. Embora uma mudança no meio da temporada seja incomum, ela é permitida pelas regras da Fórmula 1 sobre as peças que uma equipe pode comprar de outra. E não é diferente de uma equipe fazer sua própria atualização de suspensão. A Red Bull deixou claro que queria que a AlphaTauri aproveitasse melhor as regras de compartilhamento de peças, mas a AlphaTauri continua a afirmar que seu próprio desenvolvimento aerodinâmico é a principal razão da sua evolução. E ela responde às felicitações incisivas da McLaren, alegando que seu carro também é lento nas retas, ou seja, conseguiu ganhar muita downforce, mas não conseguiu melhorar a eficiência aerodinâmica. Aquele comentário de Stella em Abu Dhabi comprova que a quantidade e a qualidade das atualizações da AlphaTauri nesta temporada chamaram a atenção das equipes que, por enquanto, ainda são mais competitivas. E isso vai aumentar quando a Red Bull mudar parte de sua segunda equipe para mais perto da sede da Red Bull Racing. Isso resulta do fraco desempenho da AlphaTauri em 2022, da reavaliação das operações da Red Bull após a morte de Dietrich Mateschitz em outubro de 2022 e de um processo de longo prazo para simplificar a incômoda localização da ex-equipe Minardi em vários locais. Só na Inglaterra há 3 lugares que participam da produção dos carros da AlphaTauri. Ela compartilha o túnel de vento da Red Bull Racing em Bedford, recebe componentes construídos pela Red Bull Technology em Milton Keynes e tem sua própria base de aerodinâmica em Bicester. Ainda há a sede da equipe em Faenza, herança dos velhos tempos da Minardi. O contrato de locação da base de Bicester terminou, então a Red Bull decidiu realocar elementos da AlphaTauri em uma nova instalação no campus de Milton Keynes, onde já estão a Red Bull Racing, a Red Bull Technology e a Red Bull Powertrains. Até setembro do próximo ano, o campus também deve abrigar a equipe de design da AlphaTauri, o setor de pesquisa e desenvolvimento e equipamentos de produção. Isso trará a público um problema que está começando a se avolumar nos bastidores. Algumas equipes querem que as regras de 2026 restringam mais essas colaborações e que isso também seja reforçado pelo Pacto da Concórdia, enfatizando a independência dentro da governança da Fórmula 1, não apenas nas regras. A razão para essa preocupação é simples. Teoricamente, seria uma grande vantagem duas equipes dividirem pesquisa e desenvolvimento de certos itens entre si, não apenas compartilharem segredos aerodinâmicos. Obviamente, existem medidas dentro das regras para evitar isso.
Além da lista do que as equipes podem comprar uma da outra, o regulamento define requisitos rigorosos para impedir a transferência de dados, desenhos técnicos ou qualquer outra propriedade intelectual. Mas, embora não haja acusações específicas de irregularidade, a implicação é que algumas equipes ainda acham que as regras precisam ser mais rigorosas para reduzir o risco. Embora a FIA não queira monitorar os movimentos diários do pessoal para fiscalizar todas as possíveis trocas entre equipes, um exemplo de outras ideias discutidas é que a FIA possa realizar verificações pontuais nas instalações das equipes quase sem aviso prévio. Também está prevista a emissão de mais orientações às equipes sobre o que pode ser feito para convencer a FIA de que não há nada errado acontecendo nos bastidores. Mas é importante dizer que até agora a FIA não acionou nenhum alarme sobre o progresso da AlphaTauri em 2023, suas atualizações ou sua aliança com a Red Bull. O diretor de Fórmula 1 da FIA, Nicolas Tombazis, admitiu que tem a preocupação de garantir que as equipes que colaboram do jeito permitido pelas regras estejam bem controladas. Mas ele enfatizou que não é apenas entre as duas equipes de propriedade da Red Bull e disse que, pelo que a FIA pode ver, existem soluções aerodinâmicas bastante diferentes entre o AlphaTauri AT04 e o Red Bull RB19. É bom lembrar que a FIA tem acesso a muito mais informações do que vemos de fora. E, se quiser, pode examinar todo o processo de desenvolvimento de qualquer componente aerodinâmico. O que as equipes realmente temem é que uma ideia desenvolvida pela AlphaTauri acabe em um carro da Red Bull Racing, ou vice-versa. Isso desrespeitaria não só as restrições do teto de gastos, mas também as restrições de testes aerodinâmicos. Não surpreendentemente, Tombazis disse que dividir ativamente o trabalho de design para avaliar quais ideias são melhores seria altamente ilegal. Mas, novamente, a FIA não suspeita que isso esteja acontecendo com as duas equipes da Red Bull. Ele acredita que as verificações da FIA descobririam táticas ilícitas, porque quando as equipes têm componentes aerodinâmicos semelhantes, no passado elas foram obrigadas a provar que seu processo de desenvolvimento foi independente. Embora não haja dúvida de que a AlphaTauri se empenhou em suas melhorias em 2023, há mais razões por trás disso do que qualquer benefício hipotético para a Red Bull. Para começar, a empresa-mãe deixou claro que havia uma necessidade urgente da segunda equipe evoluir. Há muito se sabe que a Red Bull não hesitaria em vender a AlphaTauri se ela não se tornasse mais eficiente e bem-sucedida, especialmente depois da morte de Mateschitz. Isso ocasionou a reorganização técnica no início do ano, com a saída do chefe de aerodinâmica Deacon Baumforth e a entrada de ex-aerodinamicistas sêniores da Red Bull e da Aston Martin, como Guru Joe. A evolução da aerodinâmica e as partes da suspensão traseira do RB19 ajudaram a melhorar o desempenho. Mas não houve mágica. A AlphaTauri evoluiu gradualmente e os pontos no final da temporada se deveram à equipe ter desenvolvido seu potencial e a ter feito avanços. Quanto ao ritmo das atualizações, a falta de peças de reposição em Abu Dhabi mostrou não só como a AlphaTauri estava desesperada para melhorar o desempenho do seu carro, mas também que tinha encontrado maneiras de acelerar a produção e reduzir custos. Foi nisso que se apoiou a tentativa frustrada, mas valente, da AlphaTauri de superar a Williams pelo 7º lugar no campeonato na última prova. Mas ter subido para o 8º lhe rendeu cerca de 20 milhões de dólares em prêmios e deu à equipe dados reais para finalizar a versão inicial do carro de 2024. Quanto à Red Bull Racing, a ligação entre as duas equipes é vista como igual a qualquer outra relação fornecedor-cliente na Fórmula 1. Quanto à Red Bull Racing, a ligação entre as duas equipes é vista como igual a qualquer outra relação fornecedor-cliente na Fórmula 1. O chefe da Red Bull Racing, Christian Horner, diz que a AlphaTauri determinará seu próprio sucesso usando as ferramentas e peças da melhor forma possível. Horner disse que estamos muito longe da situação da Mercedes Rosa, referindo-se à cópia da Racing Point em 2020, quando a equipe reproduziu em detalhes o design aerodinâmico da Mercedes campeã de 2019 e comprou o máximo de peças que as regras permitiam. É permitido a uma equipe ser influenciada pelo design ou conceito de um rival, mas engenharia reversa de ideias, usando fotos ou escaneamentos, não é. Qualquer design semelhante tem que ser desenvolvido por um trabalho legitimamente independente.
Mesmo que tenha havido discussões sobre a perspectiva do AlphaTauri de 2024 parecer um clone do RB19, isso não é necessariamente o que vai acontecer. E com base no que se viu no final de 2023, não é isso que mais preocupa os rivais da Red Bull, nem o que se tornará um grande assunto no ano que vem. O rebranding faz com que a segunda equipe seja mais ostensivamente uma Red Bull 2 e compartilhar o campus, mesmo que a AlphaTauri não esteja totalmente baseada lá, adiciona um vínculo geográfico entre as duas únicas equipes com propriedade compartilhada. Isso cria uma situação única, um desafio adicional para controlar e uma fonte incessante de suspeita e paranoia.